Vamos dar início a mais um programa Conta-me, mais um programa especial com uma pessoa especial. Especial para a comunidade portuguesa espalhada por esses 4 cantos do mundo. Porque esta cara é uma cara conhecida de muitos de nós. Reside não nos Estados Unidos, reside em Viseu. Ele gosta muito de dizer que não é de Lisboa, é de Viseu, mas que teve a oportunidade durante a sua vida política ter viajado por este mundo fora. É uma das pessoas para quem o conhece e toda a gente que ouve falar no Dr. José Cesário sabe que é o especialista das comunidades portuguesas. Se há alguém que conhece as comunidades portuguesas espalhadas por este mundo, ele é esta pessoa. Por isso é que hoje vamos conhecer um bocadinho mais do José Cesário pai, amigo, profissional, o senhor que desempenhou cargos importantes e relacionados com as nossas comunidades e a quem eu hoje tenho o prazer de ter aqui ao meu lado no nosso programa Conta-me. Eu diria que o prazer é meu, É. porque é uma entrevistadora especial. Pois sou, já lhe vim preparando que eu não sou profissional. Em circunstâncias especiais. Exatamente. Por isso, hoje não é profissional, é amiga, é conhecida, que tive o prazer também de ter trabalhado consigo. Por isso é que eu agradeço a oportunidade. Eu é que agradeço, muito obrigado. Dr. José Cesário, não é lisboeta? Não. Então, diga-nos onde nasceu. Eu sou um viziense assumido, até falo assim. Assim. Tenho o maior dos gostos nisso. Nasci em Viseu, em 1958, dia 20 de julho. Vou fazer 65 anos em breve, embora me sinta muito bem, atenção, estou muito bem, muito bem disposta. Família numerosa? Nasci e vivi sempre em Viseu, tenho um filho, a minha mulher, evidentemente. Tive algumas namoradas, também vão dizê-lo. Algumas. Foram muitas. E irmãos? Tenho um irmão meu, mais novo, 2 anos. Que sempre viveu também em Não, porque há um pormenor. O meu pai, eu fui criado com os meus avós. O meu pai era aquilo que se chamava um africanista, era um colono. Teve em Angola 50 anos, mais de 50 anos. E a minha mãe conheceu o meu pai quando ele veio, numa das vezes que veio a Portugal, e depois foi para Angola. E esteve lá algum tempo. O meu irmão, nascendo no continente, foi para Angola também. Eu nunca fui a Angola, só fui a Angola muito mais tarde, já depois dele ter falecido. E, portanto, o meu irmão teve alguns anos em Angola até depois voltar para Viseu. Eu não. Eu vivi sempre em Viseu, fui criado com os meus avós maternos. O meu avô era pintor profissional de arte. A minha avó era como se chamava na altura, e ainda hoje se chama doméstica, não é? E, portanto, fui criado num ambiente, curiosamente, eu gosto muito lembro isto a muita gente, eu fui criado num ambiente de oposição ao antigo regime. Não é? O meu avô era um homem de esquerda, antes de 25 de Abril, não é depois de 25 de Abril. Era um homem muito próximo de setores da oposição, Partido Comunista e não só, não é? E, portanto, eu fui criado nesse ambiente. Quando estou 25 de Abril, eu tinha 15 anos e nada daquilo para mim foi estranho, embora deva dizer que foi um período muito admirável. Mas o que é que se recorda deste período, com 15 anos? Muita coisa, quase tudo. Porque eu vivi aquilo muito intensamente, Olha, recordo-me desde logo, do momento exato em que o meu professor de português, à data, no Liceu Nacional de Viseu, que era assim que se chamava, hoje é a Escola Secundária Alves Martins, mas o meu professor de português, o Dr. Gustavo Barosa, entrou pela sala dentro e disse: meninos, houve uma revolução, vão para a rua, vamos embora. E acabaram-se as aulas neste dia. Bom, e a partir daí houve um período, quem viveu aquela fase, um período impressionante, um período de um romantismo, de uma alegria, de uma vivacidade, também de algum confronto, ou de muito confronto, não é?
em que toda a gente passou a ter um partido, toda a gente lia livros de política, toda a gente discutia ideologias. O movimento associativo estudantil, que até aí era uma coisa muito ligada à mocidade portuguesa, de repente passou a ser dominado pelas forças políticas, pelos partidos políticos, e eu vivi isso intensamente. Eu fui dirigente associativo, depois no magistério de Viseu, onde entrei logo a seguir, em 1975, para tirar o curso de professor. É bom dizer uma coisa, o meu pai, por ter estado em Angola tantos anos, veio na ponta aérea de Angola para cá, de Luanda. E, infelizmente, aquilo que ele tinha construído, uma boa parte daquilo que ele tinha construído, ficou lá. E, portanto, ele teve uma conversa comigo nessa altura e disse-me assim, olha, eu era para ir para... Eu não esqueço isso, o meu plano de vida era tirar um curso de História na Universidade de Coimbra, onde, aliás, estive matriculado depois mais tarde. Mas ele teve uma conversa comigo nessa altura e disse-me, olha, não temos dinheiro. E, portanto, eu sugiro-te que vás para a escola de magistério primário. E eu, o magistério primário, nunca tal coisa me tinha passado pela cabeça, ser professor do ensino básico. Não é? Ensino primário, na altura ainda era assim que se dizia. E fui. Fiz candidatei-me, candidataram-se, se eu bem me lembro, 1000 e poucos, houve 1000 e tal candidatos, entrámos 210, e entrei, portanto, de 75 até 78, fiz um magistério, e aí fui presidente da Associação de Estudantes. Mas nunca se imaginou professor, não foi... Até aí não. Depois sim, e devo dizer-lhe que era uma atividade que eu gostava, que eu gostei bastante. Eu fui professor de 1979, eu terminei o curso em julho de 78, em 24 de janeiro de 1979 fui colocado pela primeira vez numa telescola, no Conselho de Castro Daire, a telescola de Almofala, que não tinha. Eu ia muito entusiasmada porque ia para uma telescola e pensei, bem, aquilo deve ter o mínimo de condições. Porque afinal, olha, a estrada era de terra, eram 7 km de terra, não tinha eletricidade. E como era telescola, eu tinha de levar ainda por cima, tinha de carregar com o bidon, com o jerrycan da gasolina para o gerador. Portanto, foi uns tempos extraordinários, como eu digo, dividindo-me entre a fase de estudante, a fase de professor, já muito implicado na vida política, desde o PPD, com o PPD desde o início, JST, evidente, embora só me tenha filiado em 1976, por causa da idade. E nós vamos um pouco mais em pormenor a esse início, a esse arranque de vida política e filiado a um partido. Entretanto, como é que conheceu a sua esposa? Isto também muito mais tarde ou nesta fase ainda do professor? Olha, eu e ela, quando encontramos amigos dessa altura, recordamos-nos muito dessa fase. No dia 6 de janeiro de 1981, eu tinha saído da tropa. Entretanto, no dia 3 de setembro de 1979, eu assentei praça. Fui para Mafra tirar o curso de oficiais e em janeiro de 1980 já estava em Viseu como aspirante oficial miliciano. E tive um ano de tropa em que dei várias recrutas. Fiz a tropa, portanto fiz os 16 meses integrais. E quando saí da tropa em dezembro, finais de dezembro, no último dia de dezembro, 31 de dezembro de 1980, eu regressei à minha profissão, que já tinha exercido antes, como professor. E apresentei-me na direção escolar, que era assim de antes, entrávamos lá para o gabinete do diretor escolar ou de um dos subdiretores e escolhíamos a escola. E eu escolhi a escola que havia disponível, havia pouca coisa disponível, e escolhi uma escola em Sinfãs do Douro. E lá fui parar. Fui parar a Sinfãs do Douro, que era uma escola em São Cristóvão de Nogueira, ao pé de Sinfãs. Onde é que fico, onde é que é de ficar a dormir e tal, e acabei, tinha lá muitos amigos, colegas, e acabei por ir ficar à casa de um grupo de colegas meus na freguesia de Souzelo. Nesse dia à noite havia uma farra, uma jantarada, em casa de umas colegas, que também lá estavam, portanto havia uma espécie de república dos professores e uma espécie de república das mulheres, das professoras.
Epá, e fizemos lá uma farra muito interessante e ela estava lá. Bebemos uns copos muito bem bebidos, eu até me ia enganando na porta da saída de casa e tal, em vez de sair pela porta da frente, ia saindo pela de trás. E tal, ainda recordamos isso com muita saudade, com os meus amigos dessa altura, às vezes vamos lá, e foi assim que a conheci, e foi assim que depois começámos a namorar, passado algum tempo. E foi assim que E casaram. também mais tarde, já em 82, no dia 3 de julho de 82, acabámos por casar. E que ainda continuam e muito, muito bem casados até Sempre hoje. com a mesma. Sempre com a mesma. E agora eu ia passar àquela parte. Por isso é que eu hoje não podia deixar passar a oportunidade dessa entrevista sem ter uma mensagem pessoal de alguém com o último nome Cesário. Mas Verónica ou é Mónica Cesário? Mónica, isso é a minha afilhada, Então, filha do meu irmão. temos cá a representante da família com a sua muito bem. mensagem. Olá tio, queria aproveitar a oportunidade para dizer que o admiro, tenho acompanhado o seu percurso e é um exemplo de hombridade e dedicação às causas. Espero continuar a assistir a esta sua viagem que já vai longa. Um grande beijinho e até breve. Olá tio, gosto muito de vê-lo acompanhar a nossa diáspora, tem feito um trabalho notável, um abraço e até ao seu regresso. Vamos nos concentrar agora naquela parte mais trabalho, porque desempenhou o seu cargo de professor, então como é que se dá a sua passagem a político? Porque a política passou a ser... Começou antes. Okay? Eu comecei com a minha atividade política ainda como estudante. Não é? Portanto, ainda na Escola do Magistério, eu fui presidente da Associação de Estudantes, numa lista claramente conotada com o PPD. E porquê PPD? Mas... Era o Partido Popular Democrático, portanto, era um partido social-democrata. E nós éramos, eu e muita gente na altura, e sobretudo na minha região, portanto, eu, criado no tal ambiente de esquerda antes de 25 de Abril, com um sentido muito agudo de justiça social, olhei para a panorâmica política nacional e percebo uma coisa. Havia uma força política liderada por um homem, Francisco Sá Carneiro, que se enquadrava exatamente naquilo que era o meu pensamento de então. Uma força política moderada, que desejava a transformação do país pela via reformista, com respeito pela pessoa humana, mas com uma visão profundamente reformista, de mudança, porque nós sabíamos que havia muita coisa que tinha de mudar. Evidentemente que ninguém em Portugal, de bom senso, estava satisfeito com a situação, porque dentro do meu próprio Conselho de Viseu nós tínhamos imensas terras sem luz, sem água, sem nada, não é? E, portanto, nós sabíamos o que era essa pobreza. Eu, como professor, sabia muito bem isso e de família. E, portanto, nós queríamos essa mudança. Mas queríamos essa mudança de uma via que aproximasse os portugueses, não que provocasse a ruptura. E daí a adesão a esse partido. Partido que estava a nascer na altura, não é? Nasce em maio de 74, e cujo protagonista era um homem que já vinha, embora deputado à Assembleia Nacional, mas assumiu uma postura de uma chamada oposição responsável, conjuntamente com Magalhães Mota e com o Francisco Pinto Balsemão. E, portanto, eu revia-me neste partido. Há aqui outro aspecto ainda a ter em consideração. É que em Viseu havia as pessoas mais à esquerda, mais radicais, foram, de um modo geral, para o Partido Comunista e para o MRPP, o Partido Maoísta, e havia uma elite, antes de 25 de Abril, que se dividiu entre o CDS e o Partido Socialista. Certo? E, portanto, nós, aquilo que chamávamos o povo, as pessoas que pensavam mais e tal, fomos quase todos. A maioria foi para o PPD-PSD, mais tarde PSD. Portanto, eu comecei nesse ambiente, não é? Juntando, portanto, o meu envolvimento no movimento associativo e depois, mais tarde, na vida sindical. Eu ainda fui membro da direção do Sindicato dos Professores da Zona Centro, era membro dessa direção na altura em que fui para a Assembleia da República, em 83, mais tarde,
Como é que surge essa oportunidade? Eu estive para ir antes. Eu tive, antes de ter ido para a tropa, eu já era, portanto, na altura não havia presidente na distrital da JST, o cargo não existia. O cargo era secretário distrital. E eu já era secretário distrital, desde 77, mais ou menos, até 79. E nas eleições de 1979, nas eleições em que concorreu a Aliança Democrática, eu ia ser candidato, mas nisto fui chamado para a tropa. E, portanto, tive ali aquele interregno. E, portanto, foi só em 83 que eu tive essa oportunidade. Portanto, eu saí da tropa, voltei a liderar, passado pouco tempo, a JST. A JST, na altura, em Viseu, tinha muita força. Eu criei, de facto, uma estrutura muito forte. Eu digo eu criei porque nessa altura fui eu que realmente dinamizei a maior parte das coisas. E tal modo forte era que eu fui eleito, porque na altura éramos eleitos, os candidatos. Havia votação dentro do partido, não havia apenas a determinação de Lisboa, tínhamos de ter o reconhecimento local. Eu fui eleito em segundo lugar, acabei depois por ir em quarto lugar, mas fui o segundo mais eleito na lista, em 1979, em 83. E, portanto, comecei aí a minha carreira parlamentar com 24 anos. Era dos mais novos. Mas devo dizer, com um orgulho enorme. Aquela entrada, eu digo isto a muita gente, aquela entrada na Assembleia a primeira vez é esmagadora. Qual foi? Não parece, mas é um peso, uma responsabilidade que nós sentimos em cima dos ombros, enorme, porque sabemos que naquele momento nós estamos num órgão de soberania, onde realmente se discutem e decidem as coisas mais importantes. O poder executivo é do governo. O Presidente da República, pronto, representa todos os portugueses, mas sabemos que não governa propriamente. Mas o Parlamento aprova as grandes leis. Aprova a Constituição da República, aprova o Orçamento de Estado, aprova todas as leis quadro, e eu, nessa altura, sentia, realmente, sou um privilegiado por poder estar aqui, na altura, entre 250, porque havia 250 deputados na altura, depois mais tarde baixou para 230. E ocupou, já vamos ao cargo na parte governamental, mas este cargo de ser deputado à Assembleia da República desempenhou durante 38 anos. Bocadinho dizia-me a data que entrou. Entrei a 31 de maio de 83 até o dia 29 de março de 2022. 38 anos e 10 meses, mais ou menos. 38 anos e 10 meses, tendo como a sua casa a Assembleia da República. Qual é o sentimento que fica? Sempre eleito. Atenção que, no meio disto, estive no governo várias vezes, mas era deputado eleito. Qual é o sentimento que fica como deputado? Eu tenho a minha consciência muito tranquila relativamente a isso, porque às vezes nós podemos pensar, não aproveitei aquilo bem, não fiz aquilo que devia. Eu tenho a consciência relativamente tranquila, é evidente que é sempre possível fazer mais, mas acho que me dediquei à causa pública. Eu fui deputado primeiro por Viseu, durante 22 anos, e depois o resto do tempo pelas chamadas comunidades, pelo círculo de fora da Europa. E eu tentei fazer sempre o melhor, quer em representação dos meus conterrâneos vizienses, quer em representação desta diáspora extraordinária que temos no mundo. Tentei fazer o melhor, é evidente que às vezes houve coisas que não saíram tão bem quanto nós desejávamos, mas eu recordo até com orgulho, não é? De algumas conquistas que nós tivemos, iniciativas que eu tive. E quero aqui focar, quando eu digo e comecei o meu programa dizendo que provavelmente o Dr. José Sara é uma das pessoas que melhor conhece as comunidades espalhadas por esse mundo, com motivos e com factos realizados. Quantas vezes é que o senhor sai de deputado para integrar o governo? Foi ocupar a posição de secretário de Estado das comunidades. Portanto, eu em abril de 2002, fui para o governo pela primeira vez como secretário de Estado das comunidades. Fui trabalhar, o primeiro-ministro era o Dr. Durão Barroso. O Dr. Durão Barroso era meu amigo pessoal, tínhamos sido eleitos juntos em Viseu.
Sugeriu-me, foi ele que me sugeriu, ao ministro então, foi o meu primeiro ministro dos negócios estrangeiros, o embaixador Martins da Cruz. E trabalhei com o embaixador Martins da Cruz, trabalhei depois com a ministra Teresa Gouveia, como secretário de Estado das Comunidades, isto até 2004. Depois tive uma experiência como secretário de Estado da Administração Local, durante 8 meses no governo de Santana Lopes, trabalhei com o ministro José Luís Arnaud, um período também fantástico, completamente diferente do anterior, e depois regressei ao governo em 2011, com o meu amigo e companheiro também já da JST, Pedro Passos Coelho, e aí tive vários ministros, também, o primeiro... Mas foi secretário de Estado nesta altura? O primeiro foi o Paulo Portas, trabalhei com o Paulo Portas, que tinha sido meu companheiro na JST, tínhamos-nos defrontado em candidaturas diferentes para a direção política da JST em 1978, vim apanhá-lo como meu ministro, e ele líder do CDS, e portanto trabalhei com ele, e depois ele se mudou, ele foi para vice-primeiro-ministro e eu fiquei com o ministro Rui Machete até 2015. Portanto, eu tenho de comunidades, eu sou o português que tem mais tempo no exercício das funções de secretário de Estado das comunidades, mais que a Manela Aguiar, tenho 7 anos e meio. Destes longos anos de luta, trabalho, quais foram os momentos mais marcantes e que sabe que teve grande influência na nossa comunidade? A aprovação de alterações à lei da nacionalidade. Porque eu sei que nesse momento nós mexemos com a vida de milhares e milhares de pessoas. A extensão da nacionalidade aos netos portugueses, da nacionalidade originária. Luta que eu estive envolvido diretamente e conquista foram nossas. A recuperação da nacionalidade perdida por parte dos portugueses que tinham obtido outra nacionalidade antes de 1981. Porque aqui permita-me fazer essa pausa, muitos de nós, e eu também tive a oportunidade de ouvir isso muitas vezes quando estava no consulado, não, porque eu perdi a nacionalidade portuguesa porque tinha me tornado cidadão americano. E muitas vezes para nós é sempre muito mais fácil dizer, não, perdeu, mas ganhou porque o governo mudou, Portugal é que mudou a lei e salvaguardou esse direito. E não perante os americanos, porque quando se faz juramento à bandeira e perante os Estados Unidos, nós renunciamos à nossa nacionalidade portuguesa quando nos tornamos americanos. Mas essa conquista é do seu tempo. É do meu tempo. Eu escrevi este texto dessa alteração legislativa. E depois deixe-me que lhe diga, e outra coisa que eu considero que foi a grande revolução no serviço consular, no nosso serviço consular, que foram as novas permanências consulares que fizemos a partir de 2012, fundamentalmente, e que passaram a levar o serviço consular em condições idênticas àquilo que se pratica dentro das paredes do consulado até às comunidades mais periféricas. São milhares, são já centenas de milhares de pessoas que foram servidos por esses equipamentos, que são nossos, foram na nossa altura que foram desenvolvidos, tecnologia nossa, portuguesa, e nós tínhamos muito orgulho disso na altura, porque não havia nenhum país no mundo, na altura, que fizesse a esse nível o serviço que nós fazíamos. E agora permita-me perguntar, e porque o Dr. José Cesário, como sabe, a atual realidade, isto foi o que foi conquistado até um determinado período de tempo. Falemos agora um pouco da atualidade, em que nós todos sabemos como está a rede consular, é mundial, mas concentremos também um bocadinho na nossa realidade aqui, Estados Unidos, porque eu sei que neste momento muitas pessoas a terem dificuldade e a queixarem-se. O que é que aconteceu? Aconteceram várias coisas. Aconteceu desde logo um desinvestimento grande, alguma incúria. Muitas vezes não foi dos políticos, sabe? Eu tenho de salvaguardar isto. Acho que houve muitas responsabilidades da máquina do Ministério dos Negócios Estrangeiros no modo como as coisas estão. Muita falta de planeamento dos técnicos. Havia muita coisa que devia ter sido pensada e não foi. Toda a gente sabia e toda a gente sabe que há um conjunto muito significativo de funcionários que iam sair e que vão sair, não é? E, portanto, é preciso antecipar a sua substituição. Isso não se verificou.
Depois também toda a gente sabe que os equipamentos informáticos, sobretudo os informáticos, e aqueles equipamentos que conhece muito bem, os chamados PEPs, os equipamentos chamados passaporte eletrónico português, que recolhem os dados biométricos, têm um período de vida limitado. Ora, o Ministério não tem uma estrutura preparada para os substituir também. E depois, ainda por cima, tivemos a Covid. Isso aí não se deve a ninguém. A verdade é esta. E a Covid, por um lado, tirou pessoas dos postos, ou seja, há muita gente que não foi atendida naquele período e, sobretudo, tirou trabalho para a fase seguinte, que é esta agora. E, portanto, nós, neste momento, estamos a viver, devo dizer, uma situação que eu não me lembro. Mesmo naquela fase pior que houve ali na década de 80, 90, sobretudo já na década de 90, em que havia muitos atrasos, muita dificuldade de atendimento e tal, eu acho que a atual é muito pior. Muito pior. Os grandes postos da rede, com os pequenos também há problemas, e vocês têm aqui alguns. Agora, os grandes postos da rede estão numa situação inimaginável. O Consulado-Geral de Toronto, de onde eu acabei de chegar, tem hoje 6 funcionários. Já teve 21. Não tem chanceler. Não tem ninguém, uma pessoa que atende ao telefone. Entendeu? Depois houve também aqui alguns, sob o ponto de vista político, alguns complexos. Nós nunca hesitámos, por exemplo, em recorrer aos serviços de empresas, para a contratação de pessoas para completarem o serviço consular. Vocês aqui também não precisaram disso, mas houve vários locais em que isso foi feito. E nos postos muito grandes, maiores. E a verdade é que, na generalidade deles, este governo de esquerda, quando teve o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, fugiu deste tipo de colaboração. E, portanto, tudo isso somado deu este resultado. Efetivamente, é uma situação muito complicada. Mas o senhor não acha que também há aqui uma falta de vontade política de se resolver alguns desses problemas? Foi o que eu lhe disse. Porque as soluções existem, mas é um pouco também a falta de... Mas deixe-me que lhe diga, à medida que o tempo vai passando, as situações agravam-se, são de tal modo graves que as soluções são cada vez menos. Entende? O facto de não se atacar estes problemas, cada vez as soluções são menos. E há um discurso que é feito aí assim com frequência, há bem pouco tempo, a equipa do Sr. Ministro e o Secretário de Estado foram à Assembleia da República, como já tinham ido, não estes outros, há um ano e tal atrás, dizer vão ser contratados 133 funcionários. Está garantido. Vão ver, eu desafio as pessoas, vão ver a página do Ministério em que são divulgados os concursos, os avisos de concursos, não está lá nenhum. Durante o ano 2022 não foi autorizado um único concurso. Foram colocadas pessoas que já vinham de concursos anteriores de 2021. Portanto, há um discurso que de facto depois não corresponde à realidade. E aí há responsabilidade política, claramente, que é aquela coisa de dizer, eu vou atirar aqui umas laranjas para o ar e as pessoas acham que sim, ficam convencidas. Infelizmente há pessoas que se convencem, é verdade. Mas é completamente falso. Nós governámos entre 2011 e 2015 em circunstâncias tremendas, em bancarrota. Sei o que passámos. Tivemos de fazer cortes, infelizmente, que nunca desejaríamos ter feito. Mas mesmo nessa altura, com todos os problemas que havia, não se fazia isto. Não se chegava a este ponto. Não atualmente, nas condições em que o nosso... Sabe quantos processos de nacionalidade estão neste momento pendentes nos registros em Portugal? Mais 3 mil? 300 mil. 300 mil. 300 mil processos. Há postos em que os processos levam um atraso já de 1 ano e meio. Processos de registro civil. Portanto, quer dizer, é uma situação tremenda. E não é um posto isolado. Porque nós antes tínhamos problemas em Londres. Tivemos sempre. Eu assumo isto. Nunca conseguimos resolver este problema. Mas São Paulo, Paris, Rio de Janeiro, Joanesburgo, Toronto, Nova Iorque, Newark, funcionavam com
relativa normalidade. Em alguns casos funcionavam muitíssimo bem. Atualmente, com todos estes postos que eu lhe disse, e posso enumerar mais uns 30 ou 40, estão numa situação absolutamente inimaginável, que as pessoas nem sequer conseguem aceder ao agendamento. A questão é esta. Porque, entretanto, também adotaram-se medidas pretensamente para modernizar as coisas, agendamento online. É preciso que as pessoas tenham acesso ao agendamento online. Porque o agendamento online não disponibiliza vagas. Pronto. E depois temos aquele problema das pessoas de idade. Não é? Que eu lamento muito a frieza do sistema que ignora, pura e simplesmente, que há pessoas que vivem isoladas, cujos não têm filhos, têm poucos amigos e que têm uma extrema dificuldade em lidar com computadores. E, portanto, não podem, não conseguem, efetivamente, resolver os seus problemas. Nós tínhamos tema de conversa para mais 2 ou 3 contamos, mas o senhor não fica dispensado de vir a mais um. Mas eu não poderia também deixar passar essa oportunidade, porque foi uma marcação à última da hora que fazermos este contam, mas eu consegui trazer uma mensagem de uma das pessoas que durante esses últimos anos acompanharam o seu trabalho na Assembleia, acompanharam o seu trabalho no Governo. Por isso é com muito gosto que eu passo aqui a mensagem do seu companheiro Carlos Gonçalves. Em primeiro lugar, saudar os telespectadores do programa Conta-me e saudar de forma especial o meu amigo José Cesário. Falar de José Cesário, nomeadamente como homem político, é praticamente falar das comunidades portuguesas. Apesar de ter um percurso político longo e com várias funções, tanto elas no plano local, regional e nacional, José Cesário é claramente associado a uma área política que representa a realidade do nosso país, que é a área de imigração, a área que corresponde a todos aqueles que, independentemente de onde vivam, têm uma ligação a Portugal. José Cesário, independentemente das diferentes funções que exerceu, marcou claramente os portugueses residentes no estrangeiro. Marcou porque ele trouxe algo de novo para a política e na relação dos políticos com as comunidades portuguesas. Preocupou-se com as questões mais latentes das nossas comunidades e é por isso que quando falamos de José Cesário, lembramos claramente no exercício de funções como Secretário de Estado, um conjunto de medidas que transformaram essa relação. Lembro aqui a questão dos bilhetes de identidade, hoje cartões de cidadão, parece algo natural, mas na altura havia muitas resistências. A questão da certificação de aprendizagens do ensino do português, isto mais no meu círculo eleitoral, onde eu exerço também ou exerci funções políticas, que é a Europa, e também lembrar, por exemplo, a questão das permanências consulares, que levaram os consulados junto das pessoas, por vezes, que vivem a distâncias muito grandes do seu consulado de Portugal. Falar de José Cesário é também falar de alguém fiel a um conjunto de princípios que são fundamentais e que sustentam a base da nossa sociedade e da nossa democracia e que agora são temas claramente da atualidade. Uma postura também clara em termos de princípios naquilo que é a relação com as pessoas e na relação daqueles que com eles colaboram e nesse acreditar permanente de que Portugal é um país repartido pelo mundo e por isso os portugueses do Canadá inscrevem-se claramente num desafio que deve ser nacional para defender os interesses do nosso país e nisso José Cesário tem sido o nosso grande embaixador. Mas para além do homem político, há o homem do qual eu tenho o privilégio de ser amigo, que realmente tem outras facetas que fazem dele alguém de muito peculiar, alguém que gosta de estar com as pessoas, alguém que gosta de uma boa mesa, alguém que é um excelente cozinheiro, alguém que é claramente um amigo e com o qual gostamos de estar. A amizade que incitou, que travou e que fidelizou com as comunidades portuguesas transforma em José Cesário aquilo que é um político português que vai para lá do nosso território, que vai junto do povo, porque o país é mais que o território, o país é o seu povo e José Cesário é claramente um dos seus mais dignos representantes. E desde já agradeço a possibilidade que me deram de partilhar este momento convosco, falando de alguém que admiro e que tentei, dentro daquilo que é possível, ser uma das grandes referências para mim. Muito obrigado. Tudo bem. Isso é tu assim todo babado. Não poderia terminar este programa de melhor forma. A mensagem aqui, Carlos Gonçalves, que foi também deputado,
chegou a ser secretário de Estado também, durante algum período. Não podia ser melhor testemunha, sem envolver aqui cores partidárias, mas melhor testemunha ao seu trabalho, à pessoa José Cesário. E eu também quero associar-me a essa testemunha. Porque das poucas vezes que tive a oportunidade de me relacionar consigo, há sempre uma coisa que me conquistou em si. Para si, o importante não é o cargo, não é o título, são as pessoas. E sempre que vi que veio cá, quer seja em programas oficiais, mas sempre se dedicou às pessoas. Veio cá e gostava de estar connosco, com a nossa comunidade, com as nossas atividades, com os nossos clubes. E foi sempre isso que me conquistou em si. Por isso, que fica aqui esse testemunho, na minha mais humilde posição, mas que partilho com toda a nossa comunidade, porque este é o José Cesário, é um membro desta comunidade. E eu agradeço muito o facto de ser merecedor da vossa amizade. Para mim é mais importante, é isso. Conto com a amizade de todos os portugueses espalhados por esse mundo. Muito obrigado.